Media Like, agora, no 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Brasil, 1971. Ditadura militar, perseguição política, exilados, censurados, presos, mortos, sumidos. Caetano, Gil, Vladimir Herzog, Lourdes Maria. Eram tempos difíceis. Tantos e tantos perderam a vida em razão da sua própria opinião. Esse aí, não sei se vocês conhecem, Rubens Paiva. Ele é um deputado político, foi preso, exilado, voltou do Brasil para o Brasil e foi preso de novo. Militares armados entraram na sua casa, o levaram diante dos seus filhos e ninguém nunca mais o viu. Difícil. E ainda tem gente que quer isso de volta. 40 anos depois, Egito, Khaled Said. Talvez vocês não conheçam eles por causa dessa foto aí. Said foi tirado de um cybercafé na Alexandria. Depois disso, espancado, agredido até a morte por policiais egípcios. A foto, pelo que ele foi conhecido, foi essa. Uma foto horrível. Seu rosto destroçado. Saiu do computador, de uma foto que o irmão dele fez, para computador, celular para celular, para milhares e milhares de pessoas pela internet, o que impulsionou uma das grandes transformações naquele Meio Oriente, no norte da África, com a Revolução Egípcia, dentro da Primavera Árabe. O que a internet fez de tão bem para a liberdade de expressão. Mas, hoje assim, hoje em especial, na Rússia de Copa do Mundo, também há uma pequena revolução, começando, incipiente, sendo convocada pelo YouTube, sendo convocada pelo opositor que foi preso agora em maio, para que as pessoas possam ir às ruas manifestar. 1.500 manifestantes foram presos recentemente. Mas fica a pergunta, será que nesse mundo que a gente vive, Brasil, Estados Unidos, Europa, aqui, somos realmente livres? Será que somos livres? Vocês podiam me responder, será que somos livres? Vocês se acham livres? Levanta a mão, vamos lá. Quem é que acha que é livre? Essencialmente livre. Tem gente que é livre para não levantar a mão também, né? Vejam bem, Obama fez bem o uso disso. Pegou a internet, liberdade de expressão, engajou um pessoal que estava meio desgostoso lá com George W. Bush, né? Transformou aquela ferramenta e foi um marco histórico. Foi a maior utilização política da internet para o bem. Né? Eles podem. Não sei se a gente pode repetir aquela frase. Por outro lado, no mesmo ambiente democrático, Trump fez tudo diferente. Dentro do ambiente democrático, com liberdade de expressão, ele manipulou. Ele usou dados, usou informações, falou o que cada americano queria ouvir. Isso, logicamente, não é liberdade. Essa manipulação da informação também foi usada, a mesma empresa, depois foi descoberta, e vocês sabem bem disso, foi usada, já tinha sido usada na questão do Reino Unido, da retirada da União Europeia. Mas, no Brasil, estamos livres de tudo isso? Não podemos ser manipulados? Eu, particularmente, acho que a gente tem um problema até maior. Vamos lá. Um problema até maior. Nós temos uma opressão vinda da lei. É a lei eleitoral que oprime, que nos restringe na liberdade de expressão. Ela passa, lógico que não queremos voltar para aquele tempo que nem a voz podia se ter, mas hoje, no ambiente democrático, nós temos restrição a tudo. Vamos
fazer um exemplo aqui. Se todo mundo aqui pegasse o seu celular e postasse no Facebook, no Twitter, no Instagram, uma propaganda, uma defesa de uma candidatura à presidência da República, a governador, a deputado, poderia ser passível de um processo judicial. O juiz da propaganda, o xerife, ia logo, né, mandar tirar, mandar notificar o Ministério Público, e você podia ser sancionado, pagar uma multa em razão disso. Você, na época de eleição, já no período eleitoral, você impulsionar uma propaganda, pagar do seu bolso, da sua receita. Uma propaganda a favor de alguém que você acredita. Não, você não pode. Só ele mesmo pode impulsionar no Facebook. Que liberdade é essa? Na nossa casa, as placas, os muros, as bandeiras foram todas retiradas e agora a gente só pode ter uma placa de meio metro quadrado na janela. Não pode ser na porta, na janela. Para mim, isso é opressão. Se o tempo que foi destinado ao discurso, ao debate político, foi reduzido de 90 dias para 45, televisão 30 dias, foram tirando, né, tiraram o outdoor, depois o cavalete, os muros, o showmício, agora o carro de som. Eu adoro o carro de som. Mas a área rural, que precisa daquela comunicação, é importante muitas vezes. Por outro lado, proibiram o showmício, foram proibidos a participação de artistas, manifestações culturais. E tudo isso restringe o nosso ambiente de liberdade, de exercício da nossa propaganda política, da nossa comunicação política. O Estado tem por obrigação se abster diante das liberdades. E não sou eu que estou inventando isso, não. Isso está dito nos tratados internacionais que o Brasil é signatário, na Constituição brasileira. Todos os doutrinadores constitucionalistas dizem, diante de uma liberdade, abstenção. E não é o que vemos. Vemos opressão, redução do nosso espaço de fala. É isso que está acontecendo no Brasil. E aqui até abro um parênteses para a gente fazer uma reflexão. Isso, lógico, tem a ver com o desprestígio da nossa classe política. Faz com que alguns aplaudam essas restrições, que gostem disso. Eu lembro até de um caso, eu fazendo uma palestra sobre propaganda eleitoral. Antes de eu falar, entrou um colega, um juiz. Ele disse, olha, na minha cidade, a eleição foi perfeita. Parecia que não tinha eleição. A sorte é que eu falei depois dele, né? Não, como é que pode? Não ter nada é justamente o que eles querem. Alguém quer isso. Alguém sai ganhando com essa restrição. Não sou eu, não somos nós aqui. É o político que já está sentado lá, encastelado em Brasília, que faz a lei para jogar o jogo. É o dono da bola. É o juiz, o dono da bola e o dono da camisa do time. É ele. E aí, o que acontece? Entramos na mesma vibe. Se a gente estivesse nos Estados Unidos, seria a teoria da conspiração, né? Os legisladores fizeram, o juiz aplica, o Ministério Público adora e a gente aplaude, né? Tudo para beneficiar quem? Beneficiar a manutenção do status quo. Não se renova sem fala, sem debate, sem discussão. Não há renovação. Esse Congresso agora vai ser o menos renovado de todos, porque a propaganda cada vez é menor. É na ausência dessa comunicação política que os mitos se fazem, que os ambientes ficam pueris, ficam amorfos, sem forma, e aí dá espaço para alguém ocupar esse local da política. E outro problema que mais recente, mas é mundial, não tão recente, mas recente na internet, que também reprime a nossa liberdade de expressão. O ódio, o discurso de ódio, os haters. Quem aqui nunca viu, ou até foi vítima, de alguém que você posta uma coisa, vai lá, segue, persegue, com raiva, cheio de mau sentimento, e marca cada um de nós, que marca cada um de nós, toda vez que você fala, vai lá e descontra. E pior, às vezes é um amigo da época do colégio, é um familiar, é no WhatsApp, é no Facebook, é no Instagram. Às vezes tem um que você tem que bloquear, né? Que você não aguenta mais. Só que isso restringe, cria medo, cria bloqueio, cria ausência de contraditório, diminui mais uma vez o espaço da política. Isso não é bom, isso não faz bem à democracia. E, por fim, a gente também não escapa disso, manipulação. Nós sofremos os riscos
que sofreram os americanos recentemente, os ingleses e tantos e tantos. Qual o grande risco hoje? Sermos trabalhados, levados a acreditar que a nossa verdade é a única verdade existente. Levados a acreditar numa realidade posta na nossa tela, à nossa frente, como se aquela fosse a realidade. Quando, na realidade, isso é um mero jogo de cena, um jogo de dados. Um mundo criado a partir dos seus likes, nossos likes, dos views, robotização, manipulação. Tudo que você posta pode ser usado contra você. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E será que somos livres? Será que somos realmente livres? Eu não vou fazer a pergunta de novo, não, tá? Gosto de dizer que a gente tem uma possibilidade de quebrar um pouco isso. Primeiro, a gente tem que garantir a liberdade de manifestação do pensamento. E como é que a gente faz isso? Vamos tirar essas leis. Vamos bater de frente. Alegar inconstitucionalidade aqui, operadores do direito aqui reunidos, alegar inconstitucionalidade dessa legislação, que diz o que eu não posso fazer, ou a forma que eu devo fazer. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não, não, não. Ora, a ausência de proibição é que é sinônimo de liberdade. Temos que brigar contra essas leis e fazer com que advogados, juízes, promotores não provoquem termos de ajustamento de conduta, né? Regulamentos ampliando a restrição. Não podemos aplaudir a ausência de política. Por outro lado, temos que garantir um espaço ao contraditório. A gente precisa ser intolerante, a gente deve ser intolerante com a intolerância. Mas a gente não pode ser reducionista, dizer que eu só quero falar com quem segue o meu pensamento. Não quer abrir ao contraditório, ao debate, à discussão, à circulação de ideias, aceitar pessoas que discordam da gente, dar espaço à resposta. E aí vem um elemento importante, o próprio direito de resposta. Algumas pessoas não gostam de tratar desse tema, porque o direito de resposta, em regra, ele é tão somente um jogo entre adversários, em quem ocupa, né, o tempo do outro para falar o que quer. Essa é a lógica do direito de resposta hoje, no direito brasileiro. Mas a gente temos que repensar esse direito de resposta a partir da Constituição. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Talvez a gente tenha que fazer esse exercício diante de discursos de ódio. Cada vez que alguém fizer uma crítica dura a uma pessoa, dura até se aceita, mas uma crítica odiosa a um partido, a uma pessoa, a um candidato, a um cidadão, por ele ser de uma corrente ideológica diferente, temos que garantir esses espaços, fazer o exercício do direito de resposta, ou naturalmente, ou por força da justiça, proporcional ao agravo. Talvez o direito de resposta possa ter uma nova função diante desse momento de ódio que a gente vive. E, lógico, a gente também tem que sair de aceitar essa manipulação. Temos que exigir de algumas pessoas que estão lá sentados, não sei onde, né, administrando redes sociais, aceitando contratos de robotização, ou vocês querem conversar de política com uma máquina? Eu, pelo menos, não quero. Acho que a gente tem que pensar sobre isso. Exigir transparência das redes sociais, dos gestores das redes sociais. A gente tem que ser vigilante. O preço da liberdade é eterna vigilância. Não há outra fórmula para isso. Ser livre não é só ser morto, ser sumido, desaparecido. Ser livre é mais do que isso. É ter espaço para a sua fala. Eu, particularmente, prefiro ter direito à minha voz. Ter direito a falar o que eu quero, respondendo por isso quando for necessário. Eu prefiro não ser Rubem Franca, não ser Marielle. Eu não quero passar por isso no estado em que mata e faz sumir. Também não quero ser tolhido na minha opção política de me comunicar, porque alguém fez uma lei que impede como eu devo agir, ou diz como eu devo agir.
E mais, eu não quero ser uma marionete nesse Facebook, no Twitter ou no Instagram. Eu acho que a gente precisa fazer uma análise sobre a nossa posição de liberdade. Às vezes tira um pouquinho e a gente não sente. É feito ar. Parece que a gente só nota quando ele falta integralmente, né? Se tira um pouquinho, a gente não percebe. Tira mais um pouquinho, a gente não percebe. E é isso que a gente tem que estar vigilante, que cada restrição dessa posta, cada discurso de ódio desse colocado, cada manipulação que a gente passa, é um pouco de liberdade que a gente cede, um pouco mais, um pouco menos livres, um pouco mais restritos em nosso exercício político. Eu gosto sempre de dizer que eu prefiro esse estresse da vigilância, esse debate, eu prefiro até abrir mão de um pouco da minha fala para garantir resposta a alguém, do que ser impedido de falar. Eu prefiro ser chamado a retificar o que eu disse um dia, a ser corrigido, a garantir o contraditório, do que achar que está tudo certo, está tudo em paz, somos livres. Não há paz sem voz. Paz sem voz não é paz, é medo. Muito obrigado.